Pode começar, tá? Beleza, então. Meu áudio tá ativado aí, porque travou aqui agora. Tá saindo sim, Fernando. Acho que talvez você não tá Beleza, conseguindo então. ver o chat. É que na hora que começou a gravação, ele já travou aqui. Então, eu queria começar conversando um pouco com vocês. Eu não sei se a matéria favorita de alguém aí é química, mas eu tô fazendo licenciatura em química na UDESC, e até eu chegar nessa conclusão, assim, não foi de um dia para a noite, né? Foi coisa de 3 anos até eu decidir o meu curso. Só que, então, até isso eu tive que passar por sim, eu tive que passar em alguns cursos e ter conversas com os meus pais sobre o que eu realmente queria fazer, e eu não sabia. Eu realmente não sabia o que eu queria fazer. Ano passado, eu fiz um semestre de gastronomia EAD, só para vocês terem noção. E agora eu estou em licenciatura em Química. E quando eu prestei os meus vestibulares, eu fiz os meus cursinhos e tal, eu queria medicina, né? Eu acho que talvez seja a meta de muitos aqui. E é um curso muito legal, né? A gente sempre sabe que muitas pessoas querem, porque é muito concorrido também, mas a gente tem que saber também os reais motivos, né, do curso que a gente quer. E no meu caso, por causa dos cursinhos, talvez eu não consegui assimilar minha saúde mental com os estudos. E isso foi um problema muito grande para mim. Eu não consegui, né, assimilar isso, e então eu não consegui ir bem nos vestibulares. E por isso, já a minha primeira dica para vocês é sempre cuidar da saúde mental de vocês e prezar por ela, porque não, talvez você pense assim, mas eu vou me concentrar nos estudos e o resto eu deixo para recuperar depois. Mas infelizmente não é assim que acontece. Tá tudo acontecendo ao mesmo tempo, então a gente precisa estudar e cuidar da nossa saúde mental ao mesmo tempo, para a gente não ficar sequelado depois, né? Principalmente agora em tempo de pandemia, que a gente não pode que a gente não pode ver as pessoas que a gente tinha muito contato antes, né? Então é tudo muito complicado agora, mas para vocês que vão prestar vestibular, então é mais complicado ainda. Até acredito que muitos de vocês já devam ter feito o Enem, né? Acho que ele foi faz pouco tempo agora. Eu até ia fazer, mas acabei não fazendo, porque eu achei que não valia a pena, porque eu ia fazer só por fazer, assim, sabe? Mas não valia a pena eu me colocar em risco, ou as pessoas aqui da minha casa, só para fazer por fazer. Então eu escolhi não fazer. Bom, então continuando esse assunto de vestibular, eu, eu não sei se vocês já definiram o curso que vocês querem, ou se tem alguns que ainda estão em dúvida, mas eu ouvi, durante o meu ensino médio, muitos professores dizendo que faculdade era muito pior do que ensino médio. E isso me desanimava muito. Eu ficava muito chateada quando eles diziam isso, porque como que você vai incentivar um aluno a estudar se você está dizendo que a faculdade é pior? E depois que eu comecei faculdade, eu percebi que é a melhor coisa da minha vida, entende? Em nenhum momento eu me arrependi de estudar para alguma faculdade, porque é uma parte muito importante da nossa vida, sabe? No ensino médio, a gente tem que ver tudo, às vezes a gente não entende bem as coisas, a gente não vê muito por trás dos assuntos,
E depois a gente chega na faculdade e a gente vê as explicações, a gente entende muito melhor os conteúdos e a gente se sente num local que a gente pertence. E às vezes a gente se sente meio deslocado no ensino médio. E por isso eu já queria começar dizendo para vocês não terem medo da faculdade. Porque é uma parte muito importante das nossas vidas, é uma parte que vale a pena. É claro que vai ter algumas matérias que você vai pensar, meu Deus do céu, mas a maior parte das matérias é aquilo que você escolheu e é aquilo que você vai sentir que você pertence. Então, era mais ou menos isso que eu tinha para dar nesse papo inicial com vocês, para dar uma já descontraída, né? Então, acho que nem me apresentei, mas como vocês podem ver aí, né? Meu nome é Fernanda. Eu vou estar dando aula de ligações químicas para vocês hoje. Principalmente, então, a ligação iônica, covalente e a metálica. Então, vocês conseguem ver a minha apresentação? Então, beleza. Vamos lá. Alguns de vocês já me conhecem das monitorias, né? Eu tô, então, nessa primeira parte de inorgânica, né, nas monitorias. Eu acho isso muito legal para eu estudar, para explicar para vocês. Na minha primeira monitoria, né, segunda, eu estava um pouco nervosa, acho que eu posso ter deixado algumas pessoas confusas. Eu peço que me procurem de novo se ficou alguma dúvida para eu explicar melhor, se vocês ainda ficaram com dúvida naqueles assuntos de segunda-feira. Eu já bolei algumas explicações melhores, né, mais didáticas, e vamos sempre melhorando, né? Essa é uma oportunidade muito boa para eu melhorar os meus estudos, para eu me tornar uma professora melhor. Então, vamos iniciar o nosso conteúdo aí. Nós vamos ter 2 aulas. Hoje eu vou fazer uns exercícios mais simples, né? E na próxima aula eu vou me concentrar em alguns exercícios mais condizentes a vestibular mesmo. Eu espero que vocês gostem desse modelinho de aula. Eu fiz uma pesquisa com vocês até. Mas, basicamente, eu pensei de fazer dessa forma, né? Hoje fazer alguns exemplos entre as explicações, né? E daí na próxima aula a gente foca bem mais em resolução de vestibular daí. Então, quinta-feira vocês tiveram um conteúdo, né, de tabela periódica, de propriedades periódicas, né? E esse conteúdo é muito importante para a aula de hoje. Vocês precisam saber o que é eletronegatividade, o que é afinidade eletrônica e energia de ionização. São tópicos muito importantes. Também é importante vocês saberem sobre separação da tabela periódica, né? Saber os períodos, as famílias, os grupos, né? Grupos ou famílias. Tem classificação tanto antiga quanto nova. Então, por exemplo, se lá na tua tabela periódica tiver escrito 6A ou 16, elas estão se referindo à mesma família. Então, também é importante vocês pegarem, imprimirem uma tabela periódica em branco, assim, e depois vocês fazem as suas próprias anotações e vocês vão compreender muito melhor, né, separar por famílias, separar pelas nomenclaturas que você mais conhece, escrever, assim, palavras mais importantes que você não pode esquecer para compreender o restante do conteúdo, né? Então, nosso primeiro conceito que a gente precisa ter aí só vou pedir para alguém talvez abrir o áudio ou porque eu não vejo quando me manda notificação de pergunta. Então, eu vou pedir para alguém abrir o áudio e me avisar quando tiver uma pergunta ali no chat só, no meio de alguma explicação, tá bom? Então, aqui, sobre a regra do octeto. A regra do octeto, ela leva em consideração os gases nobres. O que os gases nobres, eles têm? Eles têm estabilidade e eles são praticamente inertes na natureza. Então,
eu vou ter ali o meu hélio, né, que é uma exceção, né, ele tem 2 elétrons na camada de valência, e claro que vai ter, por exemplo, o lítio e o berílio que vão querer adquirir a configuração de hélio, mas os meus outros elementos, eles vão querer adquirir a configuração dos meus outros gases nobres, que eles vão ter 8 elétrons na camada de valência. Essa minha regra, então, ela vai basicamente dizer que os meus átomos, eles vão ganhar, perder ou compartilhar elétrons até que eles adquiram, então, essa configuração de 8 elétrons na camada de valência. E assim, eles vão adquirir uma estabilidade, né? Eles vão adquirir essa estabilidade que é característica dos gases nobres. Mas eu estava pesquisando, então, estava fazendo uma pesquisa para vocês, para a aula de vocês, e eu encontrei um mapa mental que dizia: todos os átomos tendem a ficar com 8 elétrons na camada de valência e só assim eles ficarão estáveis. Mas eu quero que vocês tenham muito cuidado com isso, porque nós temos exceções. Então, não são todos que vão querer ter 8 elétrons. Hoje nós estaremos vendo, assim, os que querem ter 8 elétrons, mas é claro que eu posso trazer algumas exceções na aula que vem, mas também não vamos entrar muito nesse assunto, né, porque é interessante a gente saber que existe, mas a compreensão desse assunto talvez vocês vão compreender mais lá para frente, depois que vocês tiverem hibridização, né, vai ficar mais claro. Então, as minhas principais 2 exceções, então, vai ser o octeto incompleto e o octeto expandido. Então, como os próprios nomes já dizem, o incompleto vai ser, ele está estável com menos de 8 elétrons na camada de valência. Como exemplo, nós temos o berílio, né? E o octeto expandido, né? Ele vai ser quando eu estou estável com mais de 8 elétrons na minha camada de valência. Então, aqui, a gente também vai precisar lembrar do diagrama de Linus-Pauling, que é baseado na tabela periódica, né? E também é bem legal eu saber sobre as exceções de camada de valência. Por exemplo, a minha prata, o meu ouro e o meu cobre, eles têm exceções nas camadas de valências. Então, tem a distribuição eletrônica teórica e tem a experimental. Então, é bem interessante se vocês derem uma pesquisadinha, mas basicamente ele vai, então, mudar essa configuração da camada de valência. Mas isso é para a gente mais um fator curiosidade do que um fator de regra, né? Então, esse diagrama de Linus-Pauling, ele vai ajudar a gente, então, pela distribuição eletrônica e justamente, né, então, vamos lembrar o que é a camada de valência. A camada de valência, né, vamos representar ela por C.V, ela é a minha camada mais externa. Acho até que tinha alguém com essa dúvida na monitoria. A camada de valência é a mais externa. Mas, por exemplo, se eu tiver o ferro, ele vai ser 4s2, 3d10. Essas últimas 3d6, quero dizer. Aqui, ó. Essa aqui é o meu final da minha configuração eletrônica do ferro. Só que só o meu 4 é a minha camada de valência. Mas por que isso? Bom, se a gente lembrar lá dos níveis de energia, né, que vai de 1 a 7, ou de K até Q, ele está indo para o mais externo. Então, eu preciso considerar o nível mais externo, né? E não necessariamente vai ser o subnível mais energético. Então, a partir disso, a gente também pode lembrar da fórmula de Lewis. Eu não sei se vocês lembram o que é a fórmula de Lewis. Não? Bom, então vamos dar uma explicadinha na fórmula de Lewis. A minha fórmula de Lewis, ela vai ser basicamente uma representação dos elétrons da camada de valência dos meus elementos. Então, se eu tiver, vamos pegar o ferro de novo, né? O meu ferro, ele tá na família 8B, né?
Acho que vamos pegar um exemplo mais condizente com a nossa aula, talvez. Se vocês me verem olhando aqui para trás, é porque a minha tabela periódica está aqui atrás de mim. Então, para vocês verem como é importante ter sempre uma tabela periódica perto quando a gente está estudando química. Bom, então aqui está travando o meu lápis agora. Só um minutinho. Tá, aqui. Então, a minha fórmula eletrônica, vamos pegar o sódio. O meu sódio, ele está na família 1A. O meu sódio, ele tem, então, um elétron na camada de valência. Essa é a minha representação de Lewis. Agora, se eu tiver o meu cloro, ele está na família 7A. Agora, alguém sabe me dizer quantos elétrons eu tenho na camada de valência do cloro? Sete. Isso mesmo. Então, uma dica já, vamos entrar aqui. Em ligações iônicas, a gente já vai começar falando sobre a família. Então, se eu pegar o número da minha família, eu já vou saber quantos elétrons eu tenho na minha camada de valência. Então, se aqui eu estou na família 1A, eu tenho um elétron. Se eu estou na família 7A, eu tenho 7 elétrons. E na minha fórmula de Lewis, então, eu vou representar assim. Eu sempre vou representar os elétrons mais distantes possíveis. Então, por exemplo, se eu tenho, não é condizente a nossa aula, mas se eu tenho meu ferro, ele tem 2 elétrons na camada de valência, eu vou representar o mais longe possível. Então, vou representar eles separados. Mas aqui, no caso do cloro, essa vai ser a forma mais separada possível para eu representar com a minha configuração de Lewis, então. A minha energia de ionização, então, vai ser a facilidade de arrancar um elétron da camada de valência. Vocês entenderam isso bem na aula passada, sobre as propriedades periódicas? Ou vocês querem que eu dê uma resumidinha nisso também? Eu acho que seria bom dar uma resumida, só para todo mundo lembrar mesmo. Então, beleza. Ó, a minha energia de ionização, né, tanto quanto a afinidade eletrônica, as duas vão ser aumentadas por essas flechinhas aqui na tabela periódica. Então, quanto mais para cima e mais para a direita, maior a energia de ionização. O que isso significa? Que vai ser mais difícil eu arrancar os meus elétrons da camada de valência. Aqui agora, se eu tivesse um metal, o meu metal da família 1A estaria aqui, da 2A estaria aqui, vamos dizer que a 3A estaria aqui, mas não esqueçam do restante que tem aqui no meio, né? E aqui estaria da 5 até a 8, então. Isso quer dizer que os meus metais, eles sempre vão ter energia de ionização menor, o que quer dizer que vai ser muito mais fácil arrancar esses elétrons da camada de valência deles. E a afinidade eletrônica deles vai ser sempre menor que dos ametais. Então, a partir disso, eu já consigo concluir que os meus metais, eles têm a tendência de perder elétrons. E os meus ametais, eles têm a tendência de receber elétrons. Essa minha característica de eletronegatividade é sobre atração de elétrons. Essa minha atração de elétrons... Essa minha maior atração de elétrons, ela acontece como? Se eu tenho aqui uma molécula de ácido clorídrico, eu quero avaliar quem é o mais eletronegativo. Eu só posso avaliar essa eletronegatividade nessa ligação. Por quê? Porque a eletronegatividade é quando um elemento atrai mais os elétrons do que o outro elemento em uma ligação química. Então, eu não posso avaliar isoladamente como eu avaliaria
a energia de ionização e a afinidade eletrônica. Eu vou precisar avaliar em uma ligação química. Então, por que as minhas ligações químicas elas vão acontecer? Bom, assim como eu tinha falado ali da regra do octeto, os meus elementos eles estão sempre procurando estabilidade. Então, nas ligações químicas, eles vão buscar justamente essa estabilidade. Então, a minha ligação química ela vai ser junções estáveis entre átomos para formar moléculas ou compostos, sejam iônicos ou metálicos. As minhas forças intermoleculares, né, é uma parte que confunde, elas não são ligações químicas, elas são ligações físicas, porque elas consideram, então, as propriedades físicas dos elementos, e das moléculas ou compostos, então. E as minhas ligações químicas, elas vão considerar, então, as propriedades químicas. Então, é bem legal vocês se focarem nessas principais características, né, que vão diferenciar esses tipos de ligações. Então, primeiro, para a gente falar sobre ligação iônica, a gente precisa lembrar o que é um íon. Bom, um íon, digamos que eu tenho, então, o meu alumínio, ele é da família 3A, e ele é um metal. Então, como a gente já tinha visto, o meu metal, ele sempre tem a característica de perder elétrons. Então, em uma ligação, o meu alumínio, ele quer perder elétrons a fim de conseguir 8 elétrons da camada de valência. Então, aqui, ele quer obter a configuração do gás nobre neônio. A gente representa dessa forma, né, entre colchetes, o gás nobre que o meu elemento ele está querendo receber. Então, como é que eu vejo isso? Se eu estou lá com a minha tabela periódica, eu vou ver qual gás nobre está diretamente anterior ao meu metal e qual gás nobre está diretamente posterior ao meu ametal. Então, aqui nesse caso, o meu neônio ele quer buscar essa configuração de 8 elétrons do neônio, e para isso ele precisa perder 3 elétrons. Então, ele vai virar um cátion, porque o meu cátion é basicamente um íon que perdeu elétrons. Um elemento que perdeu elétrons. Então, o meu cátion, ele é um átomo carregado eletricamente de carga positiva. Então, quando ele perde 8 elétrons, então vamos dizer que eu tenho, no caso do alumínio, eu tenho 13 prótons para 13 elétrons, né? Vamos lembrar que eu tenho no meu átomo a mesma quantidade de prótons e elétrons. Aqui, eu quero dizer que eu vou ter 13 prótons para 10 elétrons. Por quê? Porque quando o meu alumínio ele perder esses 3 elétrons da camada de valência, ele vai adquirir esses 8 elétrons. Isso quer dizer que eu vou ter 13 prótons para 10 elétrons. Isso quer dizer que eu tenho mais prótons do que elétrons. Então, é um átomo positivo. É um íon positivo. No caso do meu ânion, eu vou ter justamente o contrário. Se eu tiver, então, o meu cloro, ele é da família 7A, ele quer adquirir a configuração do argônio. O meu argônio, ele também tem 8 elétrons na camada de valência e ele também é um gás nobre. Então, ele tem aqui 17 prótons. No caso do meu ametal, ele tem a tendência de ganhar elétrons. Isso quer dizer que ele quer ter 8 elétrons na camada de valência e, para isso, como ele tem 7, ele vai receber mais 1. Então, ele vai ficar com 18 elétrons. E isso vai me gerar um íon negativo, ou seja, o meu ânion, ele ganha elétrons. Até aqui ficou claro para vocês? Então, beleza, vamos continuar. Então,
Para fazer, eu coloquei vários resuminhos e relembrar o conteúdo, né? E tá sempre com ele em mãos. Por exemplo, eu sempre colava resumos nas paredes do meu quarto, né? Enchia de resumos e ficava olhando, né? Porque às vezes você tá lá fazendo alguma coisa, tipo arrumando o quarto, arrumando a cama, não sei, e você fica olhando as paredes enquanto isso, enquanto você está fazendo uma coisa útil, você está fazendo outra coisa útil, que é estudar. Então, ocupar sempre a cabeça também é muito bom. E nesse caso, já vou falar que eu vou liberar os slides na próxima aula, porque eu coloquei as duas aulas no mesmo slide, e acho que fica melhor, então, se eu já colocar tudo na próxima aula, e a gente já revisa tudo e já fica tudo certo. Então, aqui eu vou, então, falar sobre as principais características de cada tipo de ligação. Então, aqui vamos citar que eu tenho um hidrogênio e um cloro. Aqui eu vou ter, por exemplo, a prata. E aqui, por exemplo, eu vou ter o ozônio, né? Eu vou só colocar mais um oxigênio aqui. Aqui outro oxigênio, aqui outro oxigênio, e aqui eu vou ter um sódio e um cloro. Então, as minhas principais características vai ser, na minha ligação iônica, eu vou obter 2 íons. Então, vai ser Na+, um NO com Cl-. Isso ocorre porque o meu sódio está na família 1A e o meu cloro está na família 7A. Então, pelas propriedades, eu vou dizer que o sódio ele vai doar um elétron para o meu cloro. E nisso, ele vai se transformar em um cátion. E quando o meu cloro receber esse elétron, ele vai se transformar num ânion e vai ficar, então, ambos com 8 elétrons na camada de valência. Isso ocorre, então, pela doação de um ou mais elétrons de um metal para um ametal. Depois nós vamos ver também mais exemplos disso. Aqui, no caso da minha ligação covalente, ela é o compartilhamento de um par de elétrons, sendo um elétron do hidrogênio e um elétron do cloro. Nisso, eu vou ter uma ligação do tipo covalente entre eles, porque eles vão compartilhar um par de elétrons. Então, a partir disso, o meu hidrogênio ele vai ficar com 2 elétrons na camada de valência, ele vai adquirir a configuração de hélio, lembrando que o hélio tem, então, 2 elétrons na camada de valência, ele é a exceção aí dos gases nobres, né? Ele não tem 8, ele tem 2, então, também é legal a gente lembrar aqui, então, que a minha ligação covalente, ela vai ser a ligação entre 2 ametais, não vai ser, mas não vou considerar os metais aqui nesse tipo de ligação, vou considerar os ametais. Então, aqui também vai obedecer a regra do octeto, né? Ambos querem obter configuração eletrônica de gás nobre. No caso do cloro, ele vai, então, ficar com 8 elétrons na camada de valência. No caso do hidrogênio, ele vai ficar com 2. Aqui, no caso da minha prata, o que acontece? Eu posso dizer, então, que todos os meus metais eles têm essa característica de se transformar em cátion, de perder esses elétrons. Então, quando eu tento juntar todos eles, ninguém quer pegar esses elétrons. Todos eles querem doar esses elétrons. E o que acontece? Eles vão se juntar todos, e todos vão se transformar em cátions, circundados por esses elétrons que todos querem doar. Então, vai ficar esses positivos circundados pelos elétrons negativos. Imagine, então, isso aqui é um monte de elétron. E esses aqui são os meus cátions, então, são os meus metais que perderam os elétrons. Então, eles vão ficar de uma forma uniforme, né? Mas deslocalizada, circundados por esses elétrons. No caso, então, da minha covalente coordenada, ela também era chamada de dativa, mas agora nós nos referimos a ela como coordenada somente. Antes até ela era representada por uma flechinha, mas agora ela pode ser representada normalmente só com um tracinho normal. E aqui no ensino médio também não faz muita diferença se a gente sabe de onde que vem esse par de elétrons. Então, no caso da minha covalente, eu tenho um elétron
vindo de cada uma. Claro que eu posso ter ligações duplas ou triplas. Daí, no caso, eu teria, no caso do nitrogênio, por exemplo, eu teria três pares de elétrons compartilhados. E 3 seriam do primeiro nitrogênio e 3 seriam do segundo nitrogênio. Mas aqui, no caso da covalente, a diferença é que um dos átomos vai doar 2 elétrons para o outro. Porque aqui vocês podem perceber que ele está estável, né? Mas, se eu lembrar lá que o meu oxigênio está na família 6A, então ele tem 6 elétrons na camada de valência, eu vou poder representar aqui, então. Ó, eu tenho 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8. Essa aqui seria a representação desse meu oxigênio. Então, aqui ele tem 8 elétrons. E aqui, a mesma coisa. Então, 1, 2, 3, 4. O que acontece com esses 2 elétrons aqui? Eles vão ser doados para esse outro oxigênio aqui, que tem só 6. E isso vai me dar a molécula de ozônio, né? Que seria o O3. Então, aqui a gente consegue perceber o quão importante é essa fórmula de Lewis, né? Para a gente, principalmente, fazer essas devidas representações. E, principalmente, também para a gente saber o que vai acontecer com os elétrons de cada molécula, considerando que a gente sabe que eles querem ter 8 na camada de valência. Então, aqui para o começo, né, vamos falar um pouco, então, sobre a ligação iônica, adentrar um pouco mais sobre ela. Na minha ligação iônica, eu vou considerar, então, os cloreto de sódio, né, que é talvez o composto iônico mais famoso daqui. Então, um A e Cl da 7A. Aqui, no caso, como a gente tinha visto, eu vou ter o cátion e eu vou ter o ânion. Aí, para minha fórmula de Lewis, como que eu vou representar? Eu posso fazer, então, Na com um elétron. Aí eu vou ter o cloro com 7. Um, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Aqui eu tenho 2 compostos eletricamente neutros. Aí, quando eles estiverem aí próximos um do outro, por aproximação, então, eu vou ter o Na mais, porque ele perdeu um elétron, com o Cl, que vai ter 8 elétrons na camada de valência. Um desses elétrons, então, do cloro, é o que ele recebeu do sódio. E aqui, mas como que eles vão ficar juntos? Por que eles ficam juntos? Por que eles simplesmente não doam um elétron e depois ele vai embora e forma outros compostos? Isso não acontece pela atração eletrostática. A atração eletrostática ela é basicamente, então, a parte da eletrostática vai avaliar, então, as cargas elétricas, né? E aqui, no caso, cargas opostas, elas tendem a se aproximar, a se atrair, né? E essa atração, ela vai formar esse cloreto de sódio e ele vai ficar junto por atração, então, de cargas opostas. No caso, mas como que eu vou saber se eu tiver outro composto? Como que eu vou saber dizer qual composto que é formado? Se eu tiver o alumínio mais o oxigênio, como que eu posso dizer qual composto que é o composto de, por exemplo, menor número, né? Minha fórmula mínima ou unitária é a fórmula que eu vou representar esse meu composto, né? Que tem as menores proporções possíveis. Então, como que eu vou dizer isso? No caso, por que o meu NaCl ele fica NaCl? O meu cátion é 1+.
e o meu CL é 1 menos. Então, a gente vai chamar esse meu X de 1 mais e esse meu menos Y de menos 1. Aqui, isso acontece porque eu vou passar esse X para o meu B e esse 1 para o meu NA. Então, eu vou representar a minha fórmula mínima assim. É claro que o 1 não é representado, né? Mas é como se eu passasse esse 1 para cá e esse outro 1 para cá. E dessa forma, eu vou encontrar a minha fórmula mínima, né, do composto. Aqui nesse caso, então, acredito que tenha ficado bem claro que o metal sempre vai ser o que doa o elétron e o ametal sempre vai ser o que recebe o elétron. E no caso eles vão ficar juntos, então, por atração eletrostática, né? Porque eles têm cargas opostas. Eu trouxe aqui três exemplos, né? Eu vou fazer um e depois eu vou deixar para vocês tentarem fazer dois sozinhos e para vocês verem se vocês conseguiram entender essa primeira parte de ligações iônicas. Então, primeiro, eu vou fazer a avaliação. De qual família que é o magnésio? Alguém aí sabe me dizer? Dois a Isso mesmo. Então, ó, aqui se eu vier, então, eu estou na família 2A. E o meu cloro dá 7A. Então, quantos elétrons eu vou ter na camada de valência do magnésio? Isso mesmo, vai ser 2. Então, quantos elétrons o magnésio precisa perder para ele ficar com a configuração de gás nobre? Ele precisa perder 2. Então, e no caso do meu cloro, quantos ele precisa ganhar ou perder? Precisa ganhar 1. Então, aqui eu vou dizer, eu vou representar isso como um cátion 2+. Vocês concordam comigo? Então, beleza. E aqui no caso do meu cloro, eu vou representar ele como um íon menos. Um menos. Aqui eu deveria representar para fora, né? Mas acabei representando dentro. Não faz mal. Aqui. Alguém consegue me dizer qual composto que vai ser formado? Isso mesmo. Vai ser o MgCl2. Vocês preferem que eu vá resolvendo com vocês ou vocês querem tentar sozinhos essas duas outras? Então, vou deixar aí, acredito que uns 3 minutinhos vocês consigam resolver, pode ser? Então, beleza. Vamos. Eu indico que todos tentem, né? Pra gente. Caso vocês encontrem alguma dúvida na hora de montar o composto, né? Vocês podem comentar ali no chat daí.
Alan, se você quiser fazer então a chamada, ou mais pra frente só? Acho que vamos deixar mais pra frente, senão o pessoal vai acabar saindo aí. Tem uns Tá ligeirinhos. bom. Então, nós esperamos. Lá por 11h30, você acha? Pode Ou ser, mais aham. cedo? Não, pode ser. Ah, então beleza. Só pra eu saber. Conseguiram resolver? Ou querem mais um tempinho? Beleza, eu espero mais um pouquinho. Eu vou deixar mais um minutinho, então, mas daí eu vou corrigir com vocês para ver se vocês chegaram nas respostas corretas e eu também já tiro a dúvida do oxigênio, então. Posso continuar, então? Então, beleza, vamos aqui. O meu alumínio, ele tá na família 3A, mas o meu oxigênio tá na família 6A. E aqui no caso da fórmula mínima, eu preciso saber qual cátion e qual ânion que eles vão formar. E descobrindo isso, eu também vou descobrir quantas moléculas eu preciso para ter devidamente a quantidade de igual a quantidade de elétrons perdidos vai ser igual à quantidade de elétrons recebidas. O que isso quer dizer? Quer dizer que se eu tiver o meu alumínio... Opa, não sei o que eu estava escrevendo aqui. Acho que estava escrevendo cloro. Tá. Então, se eu tiver o alumínio aqui, ele quer perder 3. Aí eu vou ter o meu oxigênio, que ele quer ganhar 2. O que quer dizer eu dizer que o composto formado ele vai ser Al2O3. Isso quer dizer que eu preciso que 2 alumínios percam 3 elétrons
para que 3 oxigênios recebam 6 elétrons. Se eu fizer, então, essa representação aqui, né, seria basicamente, eu teria aqui 2 alumínios, né, só que eu preciso lembrar que o meu oxigênio, ele só quer 2, ele não quer 3. Então, por isso que eu vou precisar dessa formulinha, da fórmula mínima, porque daí eu vou saber já direto quantos alumínios para quantos oxigênios. Então, essa proporção aqui quer dizer que eu vou ter 2 alumínios que perdem 3 e 3 oxigênios que perdem 2. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que, aqui eu recebi 6 elétrons e aqui eu doei 6 elétrons. Eu consegui resolver a tua dúvida? Eu entendi como você fez, mas eu não conseguiria fazer sozinho, mesmo que eu parasse de novo. Porque, assim, o AL eu fiz certo, tanto a simbologia ali em cima também, do 3 e tal, o AL eu consegui fazer, mas o oxigênio, por que eu coloco 2 no oxigênio? Tá, então eu explico isso para você. O meu oxigênio está na família 6A. Então, o meu metal, ele precisa... então, eu vou dizer, o número de elétrons que ele tem na camada de valência menos X tem que ser, digamos, que igual a 0. Porque, por exemplo, se eu tiver aqui 3 menos 3, isso me dá 0. Não me dá 0 se eu considerar que quando eu tirar esses 3 elétrons da camada de valência, eu vou ficar com 8 na configuração de Jasnobre anterior ao alumínio. Aí, no caso do meu oxigênio, como ele é o ametal, ele está na família 6A. Então, eu preciso desse número de elétrons da camada de valência mais X, tal que esse número me dê 8. Aqui, no caso do oxigênio, ele tem 6 elétrons da camada de valência. Então, se eu somar isso com 2, vai me dar 8. O que quer dizer que o meu oxigênio ele precisa de 2 elétrons para ficar com 8. Assim como o meu alumínio precisa perder 3 para ficar com 8 do gás nobre anterior a ele. O meu oxigênio, como ele é com propriedades contrárias, ele vai precisar receber esses 2 elétrons para ele ficar com a configuração do gás nobre depois dele. No caso do oxigênio, aqui seria então o neônio, que vai ter 8 elétrons na camada de valência. Entendi. Conseguiu entender? Consegui. Na hora que você falou que ele tá na família 6A, que eu não tinha notado antes, daí eu consegui lembrar. Eu acho que a minha tabela periódica que eu achei no site aqui, ela não tá com a família aqui informando. Aí eu tinha me confundido e aí eu não tava achando, sabe? Aí eu me confundi. Mas isso eu posso pedir então pro Alan anexar lá no Moodle de vocês uma tabela periódica atualizada da IUPAC. Ela tá em inglês, mas dá para entender bem, tá bom? Beleza, obrigado. Tá, então eu não perguntei. Meu Deus, eu peguei tudo. Vocês tinham conseguido anotar? Tá. Aqui no caso, a gente sempre precisa lembrar que nesse caso eu tenho um metal e eu tenho hidrogênio. A gente sempre coloca o hidrogênio como exceção, porque o meu hidrogênio ele não é nem metal, nem ametal, ele tem essas características próprias. Também posso deixar na aula que vem para dar uma entrada nesse tópico, só como meio de curiosidade também, mas aqui ele vai entrar então como o meu ânion, né, por ele ser então o com maior tendência de receber os elétrons. Aqui nesse caso, o cálcio ele está na família 2A. E o hidrogênio está na família 1A.
Agora eu preciso pensar que o hidrogênio, o gás nobre que vem depois dele é o hélio. O hélio, ele tem 2 elétrons. Então, o meu hidrogênio ele só precisa receber um elétron para ficar com 2 elétrons na camada de valência. Isso quer dizer que o meu cálcio ele vai virar um cátion 2+, e o meu hidrogênio ele vai virar um ânion 1-. Então, o que isso quer dizer? Isso quer dizer que o meu menor composto, minha menor proporção de composto formada, ela vai ser, então, CaH2, hidreto de cálcio. Conseguiram chegar nisso? Alguém chegou em um diferente? Bom, então vamos prosseguir aqui com o conteúdo. Aqui é um resuminho daqueles que eu falei que ia ter, né, nos meus slides, que eu vou disponibilizar para vocês depois. Aqui, então, tem os principais resumos que eu fiz para vocês, então. Eu não lembro se eu coloquei no próximo slide. Coloquei. Aqui, então, as famílias, né? Eu vou ter, então, os ametais das famílias das 5 até a 7A, com ligação com os metais da família 1A até a 3A. E, de maneira geral, posso dizer, então, que essa ligação vai ter um metal de baixa energia de ionização e um ametal com alta afinidade eletrônica. Então, vai ser um metal com muita facilidade em perder elétrons e um ametal com muita vontade de receber elétrons, né? Tá. Eu coloquei, na verdade, vários resuminhos para vocês verem também qual tipo de resumo que vocês conseguem compreender mais. Tá. Aqui no caso da minha ligação covalente, eu vou ter ligações entre 2 ametais e vai ser, no caso, então, o hidrogênio com a família 4, 5, 6 e 7A. Então, eu posso, se eu olhar na tabela periódica, então, acho que eu coloquei ela aqui, ó, eu vou poder ver que eu tenho poucos ametais, né? O astato, ele geralmente não é encontrado em natureza, então ele não é considerado um ametal estável, né? Então, ele é mais encontrado em laboratório. Então, a gente pode perceber aqui que a gente tem 10 ametais que a gente pode considerar para as nossas ligações covalentes. Só que se você pensar na enormidade de compostos moleculares que eu posso formar com eles, tanto quanto se você pensar que na tabela periódica eu tenho praticamente só metais. E aqui eu vou ter um pouquinho de ametais. Então, a quantidade de compostos que eles conseguem formar com propriedades totalmente diferentes é muito interessante. Então, aqui, primeiro a gente precisa compreender por que ela acontece, né? Porque se você olhar aqui visualmente, vai ter essa sobreposição de nuvem eletrônica, né, dos orbitais com elétrons de cada átomo, e quando eu for juntar eles, eu vou ter essa repulsão entre núcleos positivos e cargas negativas. Então, como que isso acontece se eles se repelem? Bom, é que, no caso, o núcleo ele vai ser atraído por esses 2 elétrons, né? Então, eu posso justificar que essa sobreposição acontece justamente porque cada núcleo está atraído por esses átomos, né? Então, vai ser por isso, vai ser justamente por essa atração de cargas opostas, né? Que é justamente a atração eletrostática, como a gente... claro que vai ser, talvez, vai ser bem mais fraca, assim, do que a ligação iônica, né? Mas também ocorre por atração eletrostática, né? Por cargas opostas. Aqui,
A gente também vai precisar, então, lembrar desse diagrama de Linus Pauling. Eu também recomendo vocês a ter ele impresso, porque é uma parte bem essencial, né? Também tem maneira de fazer a configuração eletrônica pela tabela periódica, mas como essa é uma maneira mais visual para vocês, eu acho melhor ter justamente impresso ou colado ou manuscrito em algum local do seu quarto para você sempre lembrar como que vai ocorrer essa configuração eletrônica, porque se você, às vezes, você faz muitos exercícios sobre configuração eletrônica, você já vai decorando, o ferro eu já sei que tem 4s2 na camada de valência, eu já sei que o meu cloro, por exemplo, ele é 3s2, 3p5, entende? Aí vai ficando mais fácil de visualizar, e também é legal que a gente já consegue definir o número máximo de elétrons por nível, né? Então, aqui, por exemplo, meu nível 1 tem 2 e tal, sabe? E daí, a gente pode facilitar muito nessa questão de completar octetos, né? Já sabendo sobre a camada de valência dos ametais. Como os ametais não formam cátions, né? Ambos querem receber elétrons, então tem a proposição de Lewis, que essa ligação entre não metais, que cada átomo vai compartilhar um elétron com o outro, e nisso eles vão compartilhar um par de elétrons, isso vai ser chamado de ligação covalente. Assim como eu já tinha falado, então, eles também querem formar o octeto, né? Eles querem 8 elétrons na camada de valência. E outra dica aqui também, o átomo unitário geralmente é o átomo central. Por exemplo, se você tiver lá o metano, né, o CH4, o carbono, ele é o átomo de menor quantidade, então ele geralmente vai ser o átomo central. É claro que isso não se aplica a todos os compostos, né? Tem que ter também muito cuidado nisso. Justamente porque as ligações covalentes, elas são muito diferentes umas das outras. Aí aqui, eu posso falar um pouco sobre polaridade. Como que eu vou avaliar a polaridade em uma ligação covalente? No caso, eu tenho o HCl. O que eu posso dizer se essa ligação é polar ou não? Bom, basicamente, eu vou considerar a eletronegatividade. Bom, lembrando que eu tinha falado, a eletronegatividade é a capacidade de um átomo em uma molécula de atrair elétrons para si. O que isso quer dizer? Quer dizer que, se eu lembrar lá, fui ontem no Clube Brasil e só comi peixe hoje. Tem essas frasezinhas, eu não sei se vocês acham interessante, mas eu acho, porque é uma maneira muito visual de lembrar. Vocês querem que eu anote isso por extenso ou conseguiram assimilar? Se puder falar de novo, e daí agora daí eu anoto no caderno. Aí você fala devagar o que você fez. Assim. Tenho aqui, ó. Estava esquecendo do nitrogênio. Eu vou mandar ali no chat. Aí. Acho que é assim, é fácil. Tá. O flúor é o meu elemento mais eletronegativo da tabela periódica, então eu vou fazer essa flechinha aqui, né? De ordem crescente de eletronegatividade. Então, nessa frase aqui, eu já consigo lembrar os meus principais elementos, né? Eles são geralmente os mais considerados em vestibular, eu acho. E é bem legalzinho essa frase, porque é uma maneira mais didática também de lembrar, né? Tanto que até hoje eu não esqueci. E acho que já faz talvez uns 3 anos que eu aprendi isso. Então aqui, no caso do meu hidrogênio e do meu cloro, se eu olhar aqui, olha onde está o meu cloro,
olha onde está o meu hidrogênio. Vocês sabem me dizer qual que é mais eletronegativo? O cloro. Então, como o cloro é mais eletronegativo, o que isso significa? Isso significa que nessa ligação com o hidrogênio, ele atrai mais os elétrons para ele, né? Então, a partir disso, eu consigo dizer que isso é uma ligação polar, porque eu vou dizer que essa minha polaridade, então, ela vai ser definida pela essa diferença de eletronegatividade. Isso vai definir uma ligação polar. Existe também outra maneira de dizer, né, que seria sobre o momento de polo, que ele é representado assim, né, ou sem o R, né, mas o momento de polo ele vai ser justamente, então, a soma das eletronegatividades, no caso aqui, vamos dizer, X e Y, né, então, X menos Y vai me dar um resultado Z. E se esse Z for diferente de zero, eu vou ter uma ligação polar. Agora, vou falar por que O prof... Deu uma travadinha, se a prof puder repetir a última explicação. a Foi ligação um iônica é segundinho diferente da só. ligação covalente. O momento de polo? Essa parte da eletronegatividade vocês ouviram? Normal? Ainda tá travando? Foi só a partir do Z ali, do momento de polo. Acho que a minha apresentação caiu. A apresentação fechou agora, né? Só que falta a internet cair agora, gente. Deixa eu colocar de novo aqui. Tá. Conseguem ver a minha apresentação? Ainda não? Eita, nós. Acho que eu vou ter que sair e entrar de novo na sala. Só um minutinho, gente. Deu certo, Fernanda. Tá Deu aparecendo. certo? Daí eu ia sair bem na hora que voltava o negócio. Tá. Então aqui, deixa eu apagar essa parte aqui. Aqui no caso da minha, então, da minha diferença de eletronegatividade, eu tenho outra maneira de representar ela. Aqui eu posso dizer, então, que o cloro ele é mais eletronegativo que o hidrogênio, né? Aí eu vou chamar essa diferença de eletronegatividade de, né, momento de polo. Esse meu momento de polo, se ele for diferente de zero, então ele vai significar que a minha ligação ela é polar. Aqui no caso, então, ligação covalente polar. Por quê? Porque ligação iônica sempre é polar. A diferença de eletronegatividade na ligação iônica ela é muito grande. Então, mas aqui, como a diferença de eletronegatividade é menor, a gente vai utilizar, então, essa diferença de eletronegatividade para dizer se ela é polar ou não. Aqui no caso, então, nessa parte de ligação polar, vocês conseguiram entender? Tá bom. Então, no caso da minha ligação apolar, vai ser geralmente
quando esse meu momento de polo ele for igual a zero. O que isso quer dizer? Quer dizer que não tem diferença de eletronegatividade. Quer dizer que se eu ligar duas moléculas de nitrogênio, ambas estão atraindo os elétrons igualmente. Então, elas estão compartilhando igualmente. Elas não tá um nitrogênio puxando mais do que o outro. Tanto porque a eletronegatividade é igual, ou justamente porque a eletronegatividade, porque não tem diferença de eletronegatividade. Então, aqui, nessa ligação covalente polar, a diferença de eletronegatividade, ou seja, momento de polo diferente de zero. Na ligação apolar, átomos são compartilhados igualmente, ou seja, nenhum exerce mais atração sobre os elétrons do que o outro. Ou seja, aqui o cloro vai atrair muito mais os elétrons para ele do que o hidrogênio atrai para ele. Então, aqui nesse caso, eu não vou entrar muito aqui, como eu já tinha dito, né? A ligação covalente coordenada vai ser justamente, então, essa diferença em que eu vou pegar um par de elétrons e eu vou doar para esse meu terceiro oxigênio aqui. Isso pode ocorrer com outras moléculas também, né? Tipo o CO2, o monóxido de carbono, o SO2, eu acho. Só um minutinho que eu vou confirmar aqui no meu livro, mas eu acho que é isso aí mesmo. Isso. O meu dióxido de enxofre e o meu trióxido de enxofre. Então, por curiosidade, é legal a gente saber, então, aqui, deixa eu mudar a cor para ficar melhor. Já vou fazer os três diretos. O, S, O. Aí aqui, ó, dupla. S. Aí aqui, ó, e ó. Tá. Como que eu vou representar essas minhas ligações? Aqui eu esqueci de colocar o oxigênio, né? Mas essa aqui, então, seria a minha ligação dativa, essa aqui seria a minha ligação dativa e essas aqui seriam minhas ligações ativas. Isso quer dizer que aqui não é interessante para a gente saber de onde que está vindo esse par de elétrons, mas é interessante a gente saber que ele está vindo de apenas uma dessas moléculas, ou seja, uma dessas moléculas nessa ligação está doando um par de elétrons para outra, e elas estão compartilhando esse par de elétrons justamente porque uma compartilhou esses dois com a outra. Aí aqui nós vamos ter esse mesmo caso da ligação dativa e aqui nós também vamos ter. Vocês conseguiram anotar essas moléculas? Sim? Não? Vocês acham que eu tô indo muito rápido? Vocês acham que tá bom assim? Vamos aproveitar, eu acho, já que o pessoal tá anotando, então. Quem já terminou aí, pode para fazer as chamadas, né, no caso. Quem já terminou, só manda o nome completo no chat, por favor, pessoal, para eu fazer a chamada de vocês. Você pode seguir com a aula normal daí, Fernando, que eu faço essa chamada daí assim que termina a aula eu registro no Moodle. Beleza. Então vamos continuando enquanto isso. Bom, aí o meu terceiro tipo de ligação vai ser a ligação metálica, que assim como eu tinha explicado, os metais, né, eles estão aqui, então, e os metais, eles têm tendência a perder elétrons. Agora, se eu tiver um conjunto
de metais e todos querem perder elétrons, o que eles vão fazer com toda essa doação de elétrons? Bom, basicamente, então eu vou chamar de teoria do mar de elétrons. E essa teoria basicamente diz que eu vou formar, então, cátions, e eles vão ser circundados, então eles vão ter em volta deles, distribuído uniformemente, elétrons, né, que foi doado por eles mesmos. Então, também tem autores que chamam de pseudocátions, né, justamente porque não tem essa doação completa do elétron, mas você pode chamar tanto de pseudocátion quanto de cátion, né. Então, justamente aqui para definir, então, que esses meus metais vão adquirir, então, uma configuração de cátion, mas eles vão ser, então, eles vão ter em volta deles esses elétrons deslocalizados. De uma maneira geral, a gente pode dizer que eles estão distribuídos uniformemente, né? Porque ambos vão exercer essa mesma atração por esses elétrons. Então, aqui, como que a gente representa uma ligação metálica? A ligação metálica ela é justamente como que eu posso dizer? Ele vai ser representado pelo nome do metal. Então, por exemplo, na ligação iônica você dizia, eu tenho NaCl, ou eu tenho CH2, ou daí na ligação covalente eu vou dizer que eu tenho HCl, ou vou dizer que eu tenho, vamos pensar, H2O. E aqui no caso das ligações metálicas eu vou dizer, eu tenho prata, eu tenho ligação metálica de prata. E depois, quando a gente pensa um pouco melhor sobre esse assunto, a gente vai poder dizer, então, como esses elétrons eles são chamados de elétrons livres, né, ao redor desses cátions, eu vou poder dizer que os metais eles têm uma condução elétrica muito grande, justamente por causa desses elétrons livres. Então, aqui está basicamente falando que a representação é justamente pela fórmula da substância, né? Vai ser ferro, vai ser prata, vai ser ouro. Eu vou representar com o próprio nome do composto, a minha ligação metálica. Então, aqui, essa parte, vocês não precisam se preocupar muito em anotar, porque é mais uma parte extensa dessa parte que eu dei uma resumidinha. Então, é interessante se escrever, então, que é chamado de modelo do mar de elétrons, justamente que vai formar, então, cátions com elétrons livres ao redor, eles estão, então, no movimento aleatório, esses elétrons sofrem atração pelos cátions e por isso eles vão se distribuir uniformemente por toda essa estrutura. Eu vi que alguém abriu o áudio. Tem uma mão levantada, Fernanda. Então deixa eu ver aqui. Onde que eu vejo isso, gente? É a Rita. Eu acho que ela quer fazer uma pergunta. Pode fazer a pergunta. Desculpa interromper. Professor, tem certeza que tá levantado? Pra mim não tá aparecendo aqui. Eu acho que talvez deve ter sido antes. Ou sem querer. O meu aparece aqui ainda. Tá aparecendo, mas a gente diz que aparece. Em pessoas aparece a mão levantada. Mas então, se a Rita, será que ela saiu da aula? Não sei. Não, ela tá aqui. Rita, você quer fazer sua pergunta? Se não, prosseguimos.
Pode prosseguir, Fernando. Então eu vou prosseguir aqui. Qualquer coisa, mande no chat, daí eu respondo no final da aula. Tá, então continuando aqui, né? Essa elevada condutividade elétrica, então, dos metais vai se dever a essa distribuição de elétrons livres, porque a corrente elétrica, então, é definida como um fluxo de elétrons, e como eu tenho elétrons livres, eu tenho uma estrutura com muitos elétrons livres, eu vou ter uma estrutura com uma corrente elétrica muito boa, porque eu tenho um fluxo de elétrons muito grande. Então, na verdade, foi a partir disso que surgiu a teoria do mar de elétrons. Foi justamente a condutividade elétrica que formou essa teoria de distribuição de elétrons livres ao redor de cátions metálicos. Tá. Aqui eu vou falar um pouco, então, sobre ligas metálicas. As ligas metálicas, elas são a união de dois ou mais elementos. Então, tem uma pequena diferença aí entre ligação metálica e ligas metálicas. Se eu lembrar que, então, as ligas, ela vai ser a união de dois ou mais elementos. Então, as ligas mais utilizadas vai ser a liga de bronze, que é de cobre mais estanho, o aço comum, que é ferro com carbono, e o aço inoxidável, que é o ferro, carbono, níquel e cromo. Uma característica muito interessante do aço inoxidável é que não enferruja. Ele não enferruja justamente por essa camada de cromo que não deixa o oxigênio chegar no ferro e oxidar o ferro, formar o óxido de ferro, né? Então, justamente se deve a esse nome, né? O inoxidável quer dizer que ele não oxida. Então, se você tiver alguma coisa de ácido inoxidável, de aço, eu não sei porque eu travei na palavra ácido agora, mas se você tiver alguma ferramenta na sua casa de aço inoxidável, ela não enferruja por causa dessa camada de cromo que tem ao redor dela. Ficou alguma dúvida nesses conteúdos? Acho que agora começa as questões. Vocês queriam... Não sei se vocês querem que eu monte algum elemento de ligação covalente ou que eu volte em algum tópico. Então, com a questão das listas, né? Eu sou monitora de vocês, né? Na segunda, na terça e na quarta, mas também tem outros monitores. Eu tô sempre aí das 5h15, na verdade, segunda e quarta eu estou das 5h15 até 18h45, mas na terça eu tô das 6 até 6h45, né? Porque senão bate horário com os outros monitores e não posso prolongar minha monitoria em cima das outras, né? Mas, então, vamos começar a resolver algumas questões. Eu vou, na aula que vem, eu acho que eu vou focar mais a nossa próxima aula vai ser na quinta. Eu vou focar mais nas questões da lista. Então, vocês ainda não precisam se preocupar muito com a resolução das questões da lista. Vocês podem se focar mais da lista 1 e 2, né? Porque eu ainda vou resolver na próxima aula algumas questões da lista e eu já vou selecionar as que eu considero de nível mais difícil e já vou explicar de maneira geral, né? Porque às vezes tem algumas dúvidas que vocês têm que muitos compartilham da dúvida. Então, se eu explicar já para todos ao mesmo tempo, eu já vou tirar as dúvidas de vocês ao mesmo tempo. E também é interessante vocês sempre estarem comparecendo nas monitorias, né, se vocês tiverem essa disponibilidade de tempo, porque
às vezes alguém está perguntando sobre uma questão que você também tem dúvida. E às vezes eu vejo que alguém entra, mas logo já sai, talvez porque não conseguiu dizer sua dúvida. Então, talvez se todos vocês entrarem já no começo da monitoria, vocês já conseguem ver a explicação de todas as questões, né? Então, aqui, a minha primeira questão é da Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Ela está falando sobre cobre metálico e está dizendo, então, que ele é muito utilizado na confecção de fios condutores, baseado na propriedade de condutividade elétrica dos metais, pode-se afirmar a respeito do fio de cobre que, uma característica, uma coisa interessante que eu sempre escuto os professores falando, né, é que existem metais, tipo ouro, que tem a condutividade melhor, mas seria inviável fazer fiações com esses metais por causa dos roubos, né? Então, essas propriedades de condutividade do cobre são muito boas, né? É um dos melhores também, no caso de condutividade, mas não é o melhor, mas é o mais utilizado por essa questão, né, de roubos. Então, aqui, eu vou ler as alternativas. A primeira alternativa está dizendo que, então, o cobre metálico é constituído... cobre metálico, o fio de cobre, é constituído de íons metálicos positivos em posições ordenadas com os elétrons de valência movimentando-se em todo o fio. Na letra B, ele está dizendo que é constituído de moléculas. Na letra C, está dizendo seus átomos estão unidos por ligações iônicas. Na letra D, está dizendo as forças eletrostáticas que unem os átomos de cobre no fio são resultantes das interações de polo-dipolo. As ligações nele existentes são covalentes. Qual que vocês acham que é a resposta? Se vocês estivessem resolvendo essa questão em vestibular, qual vocês colocariam? Pode jogar aí no chat, mesmo que você não tenha certeza. A gente está aqui para também explicar as dúvidas, né? E... Bom, então aqui eu tô vendo que a maioria de vocês colocaria a letra A, né? É a correta. Justamente por essa explicação que eu acabei de fazer. Então, para ver também como, quando o conteúdo está fresco, a gente consegue resolver as questões de uma forma muito mais fácil. Aqui eu tenho mais um resuminho, né? Que eu tenho 3 formas de representar a minha ligação covalente. No caso, vai ser, então, a fórmula molecular, que eu vou representar o elemento e o número de átomos nesse elemento. Então, por exemplo, a fórmula molecular do hidrogênio é H2. E, nesse caso, a fórmula eletrônica é a fórmula de Lewis, né? A fórmula de Lewis. A fórmula de Lewis, então, vai ser a representação dos elétrons de valência ao redor, né, dos elementos. E no caso das ligações covalentes, eu coloco esse compartilhamento de elétrons em evidência. Então, coloco esses elétrons lado a lado. Aqui no caso do oxigênio elementar, eu vou ter, então, compartilhamento de 2 pares de elétrons. Então, vou representar esses 2 pares entre esses elementos. Aqui, no caso do meu hidrogênio, vai ser 3 pares, então, eu represento dessa forma. Aí, aqui, no caso das ligações coordenadas, eu vou representar dessa forma também, só que vou representar, então, na vertical, não vou representar na horizontal, né? Porque um dos hidrogênios que está compartilhando. Por exemplo, aqui a gente está representando na horizontal, né, esse compartilhamento de elétrons, e aqui a gente está representando na vertical, porque é um só que está doando esses 2 pares de elétrons.
Aí tem a questão da flechinha, né? Como eu já falei, não precisa representar como flechinha, pode colocar só um tracinho, que tá tudo certo. E daí aqui já vou jogar uma questão para vocês. A molécula da água, ela é polar? Alguém consegue me dizer se ela é polar ou apolar? Bom, isso é uma questão principalmente de geometria molecular, né? Mas a gente já conseguiria dizer aqui, com minha listinha, né? Fui ontem no Clube Brasil e só comi peixe hoje. Aqui, olha a distância entre o oxigênio e o hidrogênio. Só aqui a gente já consegue dizer que vai ter uma diferença de eletronegatividade, e com isso eu já conseguiria ter uma noção de que essa molécula seria polar justamente porque ela tem duas ligações polares, né? Aqui, como que eu vou representar essa ligação polar? A minha ligação polar, eu vou representar o meu vetor, eu vou representar apontando para o mais eletronegativo. Então, aqui no caso, eu apontaria para cá. E no caso do meu outro hidrogênio, eu também apontaria para cá. Então, quando vocês falarem um pouco mais sobre geometria, vocês vão compreender por que essa molécula é polar. Só que a partir do momento que você diz aqui, já que tem duas ligações polares, já fica um pouco evidente de que é uma molécula polar. Mas é claro que vocês vão ver isso melhor na aula de geometria molecular. Então aqui só para revisar, né? Aqui fala sobre então o momento dipolo. O momento dipolo, por exemplo, do dióxido de carbono, né, o gás carbônico, tão conhecido, ele tem o momento dipolo resultante igual a zero. Aqui, é claro que tem uma diferença de eletronegatividade, só que pela geometria, né, os meus vetores eles vão se anular, porque eles são opostos. Daí aqui tem o da água, os meus vetores eles não vão se anular, porque eles vão gerar um vetor resultante. Então, essa parte de ligações polares, a gente precisa sempre ver em uma molécula as ligações polares que ela tem e representar por flechinhas para onde que está direcionada os elétrons, né? Então, aqui no caso da água, a minha flechinha está apontada para o oxigênio, então, porque o oxigênio é mais eletronegativo e ele está atraindo mais os elétrons. Aqui o mesmo caso do NH3, né, amônia. Acho que é amônio. Amônia, acho que é NH4. Tá, o NH3 é o amônio. Ele vai estar atraindo os elétrons para o nitrogênio, justamente porque ele é mais eletronegativo do que os hidrogênios. Então, aqui eu vou dizer que eu tenho 3 ligações polares, né? E aqui, então, seria um outro resuminho, né? Aqui tem outra frase, esse aqui tá falando só comi pão húngaro. E daí depois dessa frase vem os metais, né? Na escala, na ordem da eletronegatividade. É muito interessante, mas vocês podem também, talvez, formar a própria frase de vocês, desde que ela siga essa ordem, né? Lembrando que o objetivo dessa frase é justamente lembrar a ordem desses elementos. Só vamos agora ficar atentos ao horário, né? Para eu não tirar o horário de almoço de vocês, né? A aula acaba às 11h50, então pode confirmar comigo só. É 11h50, né? Isso, 11h50, mais 10 minutinhos. Beleza. Aqui, como vocês podem perceber, eu fiz muitos resumos. Então, nos resumos, é claro que a gente precisa associar os resumos à parte mais teórica, a gente precisa associar os resumos
a parte mais conteudista, né? Mas se a gente, então, pegar aqui, ó, a minha ligação iônica, transferência de um ou mais elétrons, transferência total, né? Então, o meu sódio ele vai doar totalmente um elétron para o cloro. Então, esse elétron vai ser totalmente do cloro depois. A minha ligação covalente, ela vai ser o compartilhamento dos elétrons. Cada átomo vai contribuir com um, e isso vai definir, então, a minha ligação covalente. Aqui, no caso do compartilhamento de 2 elétrons, que vai definir a minha ligação coordenada, aqui vai ter diferença, então, que um dos átomos vai contribuir com 2 elétrons e o outro com 0. E daí, então, na minha ligação metálica, eu vou ter que todos os átomos compartilham os elétrons entre si. Eu tenho mais alguns resuminhos aqui, mas acho que já ficou claro essa parte do conteúdo. Não sei se vocês querem mandar alguma dúvida, vocês querem... Se não, então eu vou... Acredito que tenha mais uma questão aqui. Tá. Aqui é só por uma questão de balanceamento, né? Sobre quantidade de moléculas. Também é interessante falar um pouco sobre condutividade, solubilidade e de que estado físico esses compostos são encontrados na natureza. Eu vou falar melhor sobre isso na próxima aula, falar sobre propriedades de cada tipo de composto. Por exemplo, as ligações iônicas, elas têm a propriedade de que em estado fundido ou em estado de solução aquosa, eles vão conduzir corrente elétrica. Já os meus compostos moleculares, né, com ligações covalentes, eu não vou conduzir corrente elétrica nem fundido, nem corrente elétrica. Só vai ter uma propriedade dos ácidos e da amônia, né, que vão ser as nossas exceções. Eles vão sofrer ionização e eles vão formar soluções aquosas condutoras de corrente elétrica. Mas também eu vou entrar mais nesse assunto na próxima aula, porque para a gente fazer uma aula também mais concentrada nas propriedades, porque as propriedades também é um conteúdo que cai bastante nas questões de vestibular. Tá. Aqui, a partir do que eu falei, eu vou dizer que compostos moleculares não conduzem corrente elétrica, compostos iônicos conduzem corrente elétrica e compostos metálicos conduzem corrente elétrica. Comparando os sistemas abaixo, qual conduz melhor corrente elétrica? Então, aqui eu precisaria saber das propriedades, né, no caso das ligações iônicas, que em solução aquosa ou fundidos, eles vão conduzir corrente elétrica, e no caso dos compostos moleculares, eles não vão conduzir corrente elétrica. Vocês podem me dizer qual resposta vocês marcariam? Ou qual respostas? Bom, outra propriedade também que é legal a gente saber é que aqui, como vocês disseram, é a letra E, né? Porque o meu cloreto de sódio é o NaCl, ele é um composto iônico, ou seja, em solução aquosa, no caso eu representaria NaCl aquoso, ele conduziria corrente elétrica. Agora, no caso do meu NaCl líquido, ele também conduziria corrente elétrica. Então, se aqui... então, aqui, se eu tiver ele sólido, ele não conduz corrente elétrica.
Agora, se tiver o meu gelo seco, ele não conduz corrente elétrica, né? Porque ele é composto por ligações moleculares. Aqui, no caso da água, é uma pegadinha. Sabe por quê? Porque você pensa, a água conduz corrente elétrica, né? Mas não. A água pura mesmo, ela não conduz corrente elétrica. Então, não caiam na pegadinha de que a água pura conduz corrente elétrica, porque não conduz. É um composto molecular e mesmo líquido ele não vai conduzir corrente elétrica. Tanto que em laboratórios existem 2 tipos de água aí, né? Vai ser a água destilada e a água deionizada. Vou escrever aqui para vocês. Então, nós vamos ter esses 2 tipos de água. No caso, essas águas elas são provenientes da purificação da água que, por exemplo, nós bebemos. Não sei se vocês já ouviram dizer que a gente não pode beber água destilada nem deionizada, a gente não pode beber água pura porque isso não faz bem, justamente por causa da osmose, né? Isso também é melhor visto em biologia e tal, mas, por exemplo, você não quer que a água roube todos os seus átomos livres, né, os seus radicais livres. E nem quer ter muitos radicais livres perdidos pelo seu corpo. Mas aqui, no caso, esses são os 2 tipos de águas purificadas em laboratório, sendo a deionizada mais purificada ainda do que a destilada. Eu não sei se vocês já tiveram aula em laboratório, mas vai ser esses 2 tipos de água, né? E não podem ser bebidas. Tá, eu acho que não dá tempo de resolver mais essa questão. Mayra, eu acho que eu já acabei resolvendo a sua dúvida, né, antes de ler a sua pergunta. A água pura não conduz corrente elétrica, mas a água encontrada que a gente bebe, ela conduz, mas porque ela tem outros elementos ali misturados. Na aula que vem, então, nós vamos ver sobre propriedades. Eu vou voltar a esses resuminhos. Eu gosto de recorrer a esses resuminhos, né, para ficar melhor de visualizar. E essa dica de colar os resumos nas paredes do quarto, assim, é ótimo. E cloro é um ametal, né? Acho que cloro puro não conduz. Mas, assim como eu disse, se você tivesse, por exemplo, uma solução aquosa de ácido clorídrico, ele conduz corrente elétrica, porque vai acontecer, então, a ionização, né? Eu não tenho... Tipo, se você tiver, então, uma solução aquosa de HCl, você vai ter a ionização, né? E isso vai conduzir corrente elétrica. Isso e no caso da amônia também. Isso. Geralmente vai, então, ser encontrado o cloreto de sódio e em solução aquosa ele conduz. Mas, por exemplo, se você tivesse, então, só o cloro não conduziria. Então, eu vou encerrando por hoje. Não vou prender vocês no almoço de vocês, né? Nem no meu. Então, até mais. Até semana que vem, na quinta-feira. E obrigado por terem vindo na minha aula.